A paz do Senhor Jesus, Paz irmãos, da igreja. mais uma quinta-feira, graças a Deus, mês de agosto já, o tempo passa rápido, a nossa vida passa rápido, por isso nós temos que garantir aqui, através de Jesus, uma vida eterna. É momento de agora nós estarmos louvando, engrandecendo o nome do Senhor, prestando culto de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, nos abençoado, a nossa igreja, a nossa vida, a nossa casa. Então agora, larga tudo, vamos cultuar ao Senhor, porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos louvar o Senhor, é Jesus quem vai à frente. É Jesus quem vai à frente. Unidos vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai, pelo sangue um dia derramado. Vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando. Nada temeremos, e a cada dia confiando. A cada luta que nos vem, Ele aumenta nossa força. Sua mão ao nosso lado tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo. Para o dia lá no céu agradecer pela vitória. Graças a Deus por essa vitória que nos é dada através de Jesus. Vai pegando a sua Bíblia, nós vamos já fazer a leitura da palavra. Você já vai dando o seu like aí, vai passando o link para as pessoas, para que todos possam ser abençoados, serem abençoados, né, diante da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Amém? Cecília, nós vamos ler? Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. 2 versículos. Espera aí, eu vou achar Filipenses 6 4. e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Amém. Estão abrindo aí a Bíblia? É bom estar sempre com ela do lado aí, né? É o nosso manual de vida. Vamos lá. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, venha nos abençoar, Senhor, esta noite. Senhor, muito obrigada, querido Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, Senhor. Ouve, Senhor, o nosso clamor esta noite, Senhor, e fala conosco poderosamente. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Momento agora de você juntar a sua voz conosco aqui e vamos louvar ao Senhor. Que esse louvor saia pela boca, mas proceda dos nossos corações, para que o Senhor receba, olhe para nós e veja o quanto nós damos essa importância e queremos, do profundo do nosso coração, exaltá-lo. Amém? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos
nas tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Graças a Deus. Quem liberou essa vitória para nós foi o Senhor. Ele nos conduziu à vitória através do seu sacrifício na cruz, morrendo ali no nosso lugar e ressuscitando, inaugurando um novo e vivo caminho, que estamos nele agora, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glórias a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos,
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor. Graças a Deus. A palavra nos ensina que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra ou termos essa pretensão. Mas nós devemos juntar tesouros lá, né? Onde há um fiel guardador desses tesouros, que é o Senhor Jesus. E esse hino diz que lá está o nosso tesouro, o meu tesouro, o teu tesouro. Então nós vamos cantar e vamos apontar, olha, mostrando para o inimigo, para quem quiser ver e conhecer, que o nosso tesouro está lá. Amém? Lá está o meu tesouro. Hinos de louvor. Aleluia, 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 aleluia. Hinos de louvor ao Senhor. Vamos no começo, todos juntos, hein? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 aleluia. Hinos de louvor ao Senhor. Amém. Recebe, Senhor, esses louvores. Cantamos como um tesouro que entregamos nas tuas mãos, Senhor. O
privilégio de podermos louvá-lo, o privilégio de sermos escolhidos para isso, o privilégio de termos um concerto contigo, meu Senhor, o privilégio de termos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Recebe então a nossa gratidão, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém aí, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já pode ir mandando aí o seu pedido de oração para a nossa cestinha virtual. Fique até o final que vamos estar orando por você, abençoando a tua vida, porque Deus tem respondido. Amém. São mais de 6.000 e tantos pedidos aí, o Senhor tem abençoado. Tem mais de uma vez que tem pedido às pessoas, feito pedido às pessoas, né? Outros pedidos, porque os problemas vão surgindo. Problemas nós temos em monte, mas um só é a solução, e a solução está em Cristo. Amém? Então vai mandando aí seu pedido, vamos estar orando por você em nome do Senhor Jesus. O presbítero agora vai orar por você que transferiu o seu dízimo, sua oferta, fez o Pix lá, transferência, não importa, Deus sabe. Conhece o seu coração, conhece a sua voluntariedade, conhece o prazer com que você faz isso e certamente te recompensa. Senhor, nós consagramos esses valores já ofertados, já dizimados. Amém. E fazemos isso em nome de Jesus e com uma finalidade, a finalidade de ganhar almas para o teu reino. Por isso, meu Senhor, abençoa o teu povo que já entendeu o privilégio tão grande que é ser ofertante e dizimista, ser um contribuidor na casa de Deus, Amém. Um colaborador. E assim, então, Senhor, nós te pedimos, abre portas, faz, Senhor, milagres, traz à existência aquilo que não existe. Eu creio, Haja, meu Senhor, em volta da mesa do teu povo, sempre paz, entendimento. Amém. Senhor, abençoa os corações, abençoa agora todas as famílias que estão nos assistindo. E assim, meu Deus, fiados na tua palavra, nós te agradecemos por este privilégio, consagramos esses valores e abençoamos Amém. a todos que fizeram isso com fé, entendimento Amém. e alegria. Fazemos isso em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Terra afofada, seu coração já preparado. Agora nós vamos receber a palavra de Deus através da vida do nosso irmão Marcelo, que vai ser o condutor da bênção sobre nós hoje, em nome do Senhor Jesus. No final, estamos de volta para orar por você, hein? A paz do Senhor Jesus, amados. É um prazer poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Eu espero que todos estejam bem aí, guardados pelo amor e pela misericórdia do nosso Senhor. Eu convido aos meus irmãos que abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49, e diz assim a palavra do Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti perdão pelas minhas falhas, Pai. Peço a Ti que o Senhor use a minha vida como ferramenta nas Tuas mãos, para abençoar, Senhor, a vida dos meus irmãos, Senhor, para trazer uma palavra de fé, de esperança, Senhor, uma palavra de carinho e de amor, Senhor, para o coração dos meus irmãos. Que o Senhor fale conosco na Tua palavra, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos abençoe nessa noite. E assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Irmãos, a desobediência é um mal que desde o princípio da criação traz sérios problemas para o homem. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos algumas pessoas que tinham tudo para ter uma vida sossegada e tranquila na presença de Deus, mas que infelizmente acabaram perdendo tudo. E alguns, inclusive, perderam a sua própria vida porque desobedeceram a Deus. Veja só o caso de Adão e Eva, que não apenas foram expulsos do paraíso, mas acabaram perdendo tudo porque desobedeceram a Deus. Outro personagem que teve sérios problemas por conta da desobediência foi o rei Saul. A palavra diz que
Deus deu uma ordem ao rei Saul através do profeta Samuel, mas ele desobedeceu a Deus. E por esse e tantos outros atos de desobediência, Saul acabou perdendo não apenas o seu reino, mas acabou perdendo a sua própria vida, né? Até mesmo Moisés, um homem escolhido por Deus, capacitado e tremendamente usado por Deus, acabou perdendo a oportunidade, a chance de entrar na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Ou seja, irmãos, a desobediência é um mal que pode causar sérios problemas para a vida de qualquer pessoa, né? E por isso nós devemos estar atentos e lutar com todas as nossas forças contra esse mal. Por isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, amados, no texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está reunido com os seus discípulos e ali ele começa a pregar um sermão que alguns estudiosos chamam de o sermão da planície. Esse texto está em Lucas 6, versículo 17. E diz a palavra que junto a eles havia também uma grande multidão de pessoas. Eu creio que ali haviam pessoas que estavam em busca de ouvir a palavra do Senhor e aprender. Outros estavam ali para buscar a cura, para serem libertos de demônios, de espíritos malignos. E havia também os religiosos da época, né? Os escribas, fariseus e doutores da lei. Esses últimos eram tão apegados aos seus costumes e tradições que eles acabavam se tornando pessoas extremamente resistentes à palavra do Senhor e desobedientes a Deus, né? E isso não é algo novo, né? Isso não é algo que seja recente, né? Hoje em dia nós vemos pessoas que se levantam contra a pregação do Evangelho, que se levantam contra a vida daqueles que professam a fé em Jesus, né? Isso não é algo novo, né? E o Senhor prevê isso na palavra, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, diz que não há nada novo debaixo do sol, né? E é verdade, porque aquilo que acontecia no passado continua acontecendo agora. Pessoas continuam se levantando contra a pregação do Evangelho, pessoas continuam resistentes à palavra do Senhor. Mas nós devemos estar atentos, buscando a palavra do Senhor em todo o tempo e obedecendo em tudo. Amém, amados? Então, amados, é nesse contexto que o Senhor Jesus encerra o seu sermão com o seguinte questionamento. Olha só, o Senhor Jesus questionando o povo aqui. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A palavra Senhor vem do grego Kyrios, que significa Lorde, Mestre ou Senhor. E normalmente nós usamos esse termo quando nós estamos nos referindo a Deus ou a Jesus. O Kyrios, ou Senhor, era alguém que tinha grande poder. Ele não era apenas dono de propriedades e territórios, mas ele tinha servos e escravos debaixo da sua autoridade. Ele tinha tanto poder que ele poderia matar os seus servos e escravos. Tamanho era seu poder e autoridade. Ocorre que, ao longo do tempo, a palavra Senhor foi ganhando outros significados, né? Mas tanto para nós que somos crentes no Senhor Jesus, como para as pessoas com que o Senhor estava falando, reconhecer e confessar que Jesus Cristo era Senhor, não apenas garantiu o direito à salvação, conforme está escrito na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, amados? Mas essa confissão e esse reconhecimento significava e ainda significa o dever de obedecer em tudo. Nós devemos obedecer o Senhor em tudo. Não apenas porque Jesus foi o maior pregador que a terra já viu. Não só porque ele operou dezenas e dezenas de milagres, ou porque ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Mas nós devemos obedecer também porque ele nos resgatou, porque ele nos comprou com o seu sangue, porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos resgatar das garras de Satanás. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, amados? Nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, que nos abençoa, que nos guarda, que nos livra, que nos faz prosperar, que nos faz vencer, mas que precisa ser obedecido em tudo, que derramou o seu sangue para nos resgatar. Por isso, amados, Deus não aceita a desobediência, Ele não aceita a insubordinação. Portanto, todos nós devemos estar firmes na presença do Senhor, obedecendo em tudo, fazendo a vontade do Senhor, ouvindo a voz dEle e executando tudo aquilo que Ele nos determina. Amém, amados? Então, irmãos, nessa noite eu quero falar sobre algumas situações que são simples até, mas que muitas vezes acabam nos tirando do centro da vontade de Deus, acabam nos fazendo desobedecer ao Senhor. E o primeiro ponto que eu anotei aqui está relacionado aos conselhos, né? Nós devemos tomar muito cuidado com os conselhos que nós recebemos, porque um mau conselho tem o poder de nos tirar da presença de Deus e até mesmo nos levar à morte, tanto física como espiritual. Amém, amados? No livro do Gênesis, capítulo 3, a palavra fala sobre o pecado original e sobre a queda do homem. E tudo começa com um mau conselho. Diz a palavra que a serpente falou com a Eva, e nessa conversa ela conseguiu distorcer as determinações, as ordens que Deus havia dado ao Adão e a Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 3 ao 6 diz assim, olha só, Deus fala, o que diz a palavra. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Vejam, amados, que coisa terrível. Adão e Eva tinham tudo para ter uma vida sossegada e tranquila na presença de Deus. Inclusive, a palavra diz que Deus falava com Adão todos os dias, mas eles ignoraram as ordens de Deus para seguir o conselho do diabo. E como consequência, eles acabaram perdendo tudo. Gênesis capítulo 3, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, é Deus falando com Adão. E a Adão disse, porquanto desses ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Já no versículo 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe, amados, o diabo, ele não tem poder para destruir as obras de Deus, ele não tem poder para desfazer aquilo que Deus determinou. Jó, capítulo 42, versículo 2, diz que nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Contudo, amados, o diabo é astuto e extremamente resiliente, ele não desiste. A palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E como ele conhece as fraquezas dos homens, ele vai armando ciladas na nossa caminhada. Inclusive levantando pessoas para tentar distorcer, para mudar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, né? E muitas vezes nós acabamos caindo nessa cilada, né? Muitas vezes nós acabamos deixando de fazer aquilo que a palavra nos ensina para seguir conselhos dos homens. Homens que muitas vezes são levantados pelo diabo justamente para nos tirar do caminho. Por isso, amados, nós devemos observar e analisar se os conselhos que nós estamos recebendo estão de acordo com aquilo que o Senhor prega na sua palavra, com aquilo que o Senhor ensina. Nós devemos olhar para a vida dessas pessoas que têm tentado nos aconselhar para saber se eles têm uma vida com Deus, para saber se eles seguem aquilo que a palavra diz, né?
porque o homem ele não consegue sustentar absolutamente nada daquilo que ele diz, dos conselhos que ele te dá, né? O único que consegue liberar uma palavra e sustentar aquela palavra até o fim é Deus. Somente Deus tem esse poder. Por isso, entre ouvir o conselho de um homem e ficar com a palavra de Deus, nós devemos ficar com a palavra de Deus. É lógico que a palavra diz que nós devemos ouvir tudo e reter aquilo que é bom. E justamente por isso, nós temos que ouvir realmente tudo, mas reter a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. É ela que nos ajuda na caminhada. Se a gente observar o mundo em que a gente vive, nós vamos ver assim, várias famílias sendo destruídas por causa de maus conselhos. Nós vemos casamentos sendo desfeitos e destruídos por causa de maus conselhos. Nós vemos também jovens que perderam a sua vida porque seguiram a maus conselhos. Por isso, amados, tenha cuidado com os conselhos que você tem recebido. Sabe? Fique na presença do Senhor. Dê prioridade à palavra do Senhor na sua vida, pois Deus é o melhor conselheiro que nós podemos ter. Olha só a promessa que Deus fez a Davi, no Salmos capítulo 32, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Veja que Deus maravilhoso, amados, Ele nos guia e Ele é onisciente, Ele conhece e sabe todas as coisas. Por isso, Ele pode nos guiar pelo melhor caminho sempre. Isaías, capítulo 9, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, veja só, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém, amados? Não existe um conselheiro melhor que o nosso Deus. O outro ponto que eu anotei aqui, e que também muitas vezes nos atrapalha, está relacionado à soberba, à arrogância. E nós não podemos deixar que esse espírito maligno tome conta das nossas vidas e nos faça desobedecer a Deus. A arrogância talvez seja a característica que mais nos atrapalha na hora de ouvir e obedecer ao Senhor. E um dos personagens que mais sofreu com esse mal foi o rei Saul. O interessante é que nem sempre ele foi assim, né? Se a gente lê lá 1 Samuel, nós vamos ver que Saul ele tem um início até humilde na presença de Deus, né? Tem um momento que o profeta Samuel libera algumas palavras, fala algumas coisas com ele, que ele fica até assustado, né, por conta daquilo, porque ele não se julgava digno de ouvir aquelas palavras. Olha só o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Amém, amados? Essas são palavras de alguém muito humilde, que sabe exatamente quem é e de onde vem. Contudo, à medida em que Deus foi abençoando a vida de Saul e o seu reinado foi se tornando próspero, a humildade inicial foi desaparecendo e acabou dando lugar à exaltação e à soberba. E isso foi um erro muito grande na vida de Saul, né? E esse foi um erro terrível, né? E nós vemos esse espírito de arrogância e soberba na vida de Saul em pelo menos 2 momentos. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14, a palavra diz que Saul ofereceu holocaustos a Deus no lugar do profeta Samuel, né? E essa era uma função exclusiva dos sacerdotes da tribo de Levi. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14 diz assim: então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor teu Deus te ordenou.
O segundo momento, amados, foi quando o Senhor deu uma ordem ao profeta Samuel, ao rei Saul, através do profeta Samuel, para que o rei Saul destruísse totalmente os amalequitas. A ordem era muito simples, a ordem era direta. Saul deveria destruir todos, homens, mulheres, crianças e até os animais. Mas diz a palavra que Saul não obedeceu ao Senhor, né? Ele poupou ao rei Agag e o melhor que havia ali naquele lugar, né? E isso desagradou profundamente a Deus. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e os da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Amém, amados? Todas as vezes que nós deixamos nos levar pela exaltação, pela soberba, nós acabamos nos colocando em uma situação muito difícil, muito complicada, pois nós não temos poder nem força para sustentar absolutamente nada. Tudo aquilo que nós alcançamos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos vem de Deus. É Ele quem nos sustenta. Por isso nós devemos dar graças a Deus por tudo aquilo que nós conquistamos, pois tudo vem dele. Provérbios, capítulo 16, versículo 18 ao 19, diz assim: A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Saul agiu com extrema arrogância e soberba. Por isso, ele não apenas perdeu o seu reino, mas acabou perdendo a sua própria vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 31, vai narrar o trágico fim da vida de Saul. Diz a palavra que ele cometeu suicídio. Esse foi um fim extremamente triste para alguém que foi usado por Deus, para alguém que começou tão bem, né? E a vida, amados, é repleta de histórias de pessoas que começaram muito bem na presença do Senhor. Começaram humildes, reconhecendo o favor de Deus sobre as suas vidas, mas que infelizmente acabaram se deixando levar pela arrogância, pela soberba, pela exaltação. As pessoas acabaram se achando autossuficientes, né? E se esqueceram que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. João, capítulo 15, versículo 5, diz que sem mim nada podeis fazer. É o Senhor Jesus falando que sem Ele nós não poderíamos fazer absolutamente nada. Por isso, amados, é fundamental que todos nós andemos na presença do Senhor com humildade, né? Reconhecendo o seu favor sobre as nossas vidas, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes do seu amor e da sua misericórdia, fazendo a vontade dele. Amém, amados? Em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 22 ao 23, o profeta Samuel diz uma palavra que é muito forte e que precisa estar guardada nos nossos corações e na nossa mente todos os dias. Olha só o que diz a palavra. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, amados? Quer agradar ao Senhor? Obedeça, faça a vontade dele. Então, amados, só para a gente não ficar nos exemplos de pessoas que caíram porque desobedeceram a Deus, eu quero falar sobre o exemplo de alguém que conseguiu, que venceu porque foi obediente. No livro de Gênesis, capítulo 26, a palavra fala sobre um momento de grande dificuldade na vida de Isaac. Diz a palavra que havia fome na terra, além da primeira fome, que aconteceu nos dias de Abraão, pai de Isaac, né? Então, amados, Isaac
decide seguir o exemplo de seu pai e ele decide ir para o Egito, né? Mas diz a palavra que Deus aparece a Isaac e dá uma ordem a ele. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 26, do versículo 2 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém, amados? Diferentemente de Adão e Eva e de Saul, que ouviram a voz de Deus, mas o desobedeceram, Isaque foi obediente, e por isso Deus o abençoou. Veja só o resultado da obediência. O que a obediência pode fazer nas nossas vidas. Gênesis capítulo 26, versículo 12 ao 14, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Veja que maravilhoso, amados, é o resultado da obediência. Amém? A vida, ela é cheia de altos e baixos, né? Tem momentos em que tudo dá certo, que tudo caminha bem, mas tem também aqueles momentos em que as coisas dão errado, onde que nada dá certo, né? E o próprio Senhor Jesus, ele nos alerta a respeito desses momentos, dessas situações que acontecem na nossa vida. João capítulo 16, versículo 33, diz assim, ó: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, amados? São situações que todos nós podemos passar, momentos de dificuldades, até de fome. Contudo, o que nós não podemos fazer de forma alguma é desobedecer a Deus, porque tudo aquilo que Deus fala acontece. E nenhuma das promessas do Senhor cai no esquecimento. A palavra diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. Tudo aquilo que ele fala acontece. Amém, amados? E assim como ele foi fiel e cumpriu as suas promessas na vida de Isaque, eu creio em nome de Jesus que ele é fiel para cumprir as promessas que ele tem feito a você. Mas tudo que você precisa fazer é ficar firme na presença do Senhor, é obedecer à voz do Senhor. Amém, amados? E para terminar, em Lucas 6, 47 a 49, o Senhor Jesus nos conta uma parábola para nos ensinar e nos advertir sobre o erro de apenas ouvir a sua palavra e não colocá-las em prática. Olha só, diz assim a palavra do Senhor: Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, amados? Ir até o Senhor Jesus e ouvir as suas palavras são coisas fundamentais, pois ele não apenas nos ensina a maneira correta com que nós devemos construir a nossa vida, mas ele próprio é a base forte, é a rocha onde nós devemos construir tudo, né? Relacionamentos, família, negócios, enfim. Toda a nossa história de vida tem que ter como base principal a figura do Senhor Jesus, pois não há a menor possibilidade de nós resistirmos às lutas e às adversidades da vida sem que nós estejamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. A certeza e a confiança que Davi tinha em Deus. Salmos capítulo 18, versículo 2 diz assim: O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador.
O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém, amados? O Senhor Jesus é tudo isso e muito mais. Contudo, nós não podemos ficar somente na teoria. Nós não podemos nos contentar somente em estar dentro da igreja e ouvir a palavra do Senhor. Mas nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, tudo aquilo que nós estamos ouvindo, porque é a prática da palavra que vai nos dar a base para ficar firme diante das adversidades, diante das lutas que nós enfrentamos, né? Do texto que nós acabamos de ler, apenas a casa do homem que colocou em prática as palavras do Senhor Jesus conseguiu ficar firme. E isso nos leva a alguns questionamentos que nós precisamos responder com sinceridade, né? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações? Será que nós estamos nos comportando como o primeiro homem, que não se contentou em ouvir a palavra do Senhor, mas ele as colocou em prática e por isso a sua casa, a sua vida permaneceu firme? Será que nós estamos nos comportando como o segundo homem, que ouviu as palavras do Senhor, mas que foi negligente e por isso a sua casa, a sua vida acabou desmoronando? Essas são questões que todos nós precisamos responder, né? Porque existem algumas pessoas que acham que pelo simples fato delas estarem dentro das igrejas, ouvindo a palavra, já basta, já é o suficiente. E esse é um engano que muitas pessoas têm cometido, né? E nós temos visto muitas famílias sendo destruídas, muitas pessoas, muitos negócios sendo destruídos porque falta a base sólida que só vem com a palavra do Senhor, só vem com a prática da palavra do Senhor, né? Nós precisamos praticar essa palavra em todo o tempo, nós precisamos viver essa palavra. Não basta somente ouvir, amados, não basta estar na igreja e ouvindo a palavra e se alegrar com aquilo que nós estamos ouvindo, e quando nós saímos da igreja, nós viramos as costas e continuamos vivendo a vida da maneira que nós achamos correto. Não, a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e dizemos que que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós temos a obrigação de obedecê-lo em tudo, viver como Ele quer que nós vivamos e sermos obedientes à palavra do Senhor. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém, amados? Quer ter uma vida abençoada, quer prosperar, quer crescer, quer vencer, obedeça. Seja um praticante da palavra. Coloque em prática os ensinamentos do Senhor Jesus na sua vida. E obedeça, e certamente Deus vai te guiar, Deus vai te abençoar, Deus vai trazer a provisão para a sua vida. Amém? A obediência é a marca do servo de Deus, né? Eu realmente não consigo enxergar alguém que queira ter a provisão de Deus sobre a sua vida, que queira caminhar com Deus e queira ser salvo por Ele, sem que essa pessoa seja obediente, sem que essa pessoa ouça a palavra do Senhor e sem que essa pessoa pratique aquilo que o Senhor tem determinado para ela, aquilo que o Senhor tem ensinado, né? E quando nós falamos em obediência, não há como deixar de fora os exemplos do Senhor Jesus, que não apenas pregou sobre a importância e a necessidade de obedecer e praticar a palavra, mas ele próprio foi obediente até a morte. Amém? Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? É esse Senhor que nós temos que obedecer. É Ele que nós temos que ouvir. É Ele quem nos salva, quem nos resgata, que nos dá vida e vida com abundância. E nós temos que obedecê-lo em tudo. Nós temos que colocar a palavra dele em prática nas nossas vidas. E certamente ele vai nos abençoar, ele vai nos guardar. Amém, amados? Que essa palavra fique guardada no seu coração, que o Senhor te abençoe, que ele te ensine o caminho da obediência, que ele fale com você todos os dias e que você ouça e coloque em prática as palavras que ele tem falado ao seu coração. Amém? Que você fique com Deus, que ele te abençoe e que você esteja firme, orando para que a gente possa voltar o quanto antes a congregar juntos, a orar juntos e louvar o Senhor juntos e vencer juntos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém, amados? Fique em paz, que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra, esse alimento que o Senhor nos concedeu nessa noite. Vai abençoando lá a vida do nosso irmão Marcelo, a sua casa, a sua família. Gratos por tudo que o Senhor tem abençoado esse servo de Deus. E através da boca dele fomos abençoados hoje. Através da sua bendita palavra, meu Senhor, que é forte alimento para nos manter em pé, para receber as bênçãos e bênçãos que o Senhor tem para nós. Certamente. Eu quero orar agora por aqueles que enviaram o pedido de oração na cestinha virtual. Você então que fez isso, não deu tempo, você não soube fazer, não faz mal. Coloca agora a pessoa, coloca agora a sua vida, eu vou estar orando por você. Eu oro, mas a solução vem do Senhor, o poder é dele manifesto na sua vida, amém? Senhor, alcança agora a cada pedido, a cada clamor, a cada luta que está ali, Senhor. Nós pedimos ao Senhor porque temos a certeza de receber. Temos a certeza que estamos pedindo para um Deus que pode e quer nos abençoar. Amém. Por isso, alcança agora com a tua providência, Senhor, amém, curando, abençoando, libertando, restaurando as vidas, os lares, os casamentos. Senhor, a manifestação da tua glória esteja sobre cada casa, trazendo paz entre filhos e pais, irmãos e irmãs, esposa e esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a inquietação, todo o mal, toda a investida de Satanás está desfeito agora, em nome do Senhor amém. Jesus Cristo. Oramos, abençoamos, certo da vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, conceda a eles essa vitória, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Vejo você no domingo às 19 horas, certos ali que o Senhor vai continuar nos alimentando e nos dando a bênção. Nós somos muito gratos pelo que o Senhor tem nos dado, mantido a nossa igreja, abençoando a cada um de nós na saúde. Muito obrigado mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para nós. Amém, queridos? Levanta a sua mão, vamos ser abençoados. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora e a paz que há no Senhor Jesus, a consolação e direção do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Até domingo, um beijo no teu coração e até lá.